ouvintes de Pindorama, estamos começando mais um De Frente com a Fé. Meu nome é Prof. Gordinho e hoje nós vamos falar da educação. Aquela que nutre os nossos corações, aquela que nos deixa todo empolgados e com um finalzinho de um docinho que hoje nós teremos, que eu estou muito empolgado. Pode você agora, galera. Olá, amigos. Meu nome é Lavínia, sou do 2º ano do ensino médio. E eu queria dizer que quando estava tendo a eletiva de arte e movimento, eu queria ter participado, mas não deu tempo. Acabou sim. Olá, meu nome é Matheus Tirabassi, sou do 9º ano e eu adorava quando a Luísa passava na nossa sala pra gente meditar. Muito bem! E nós estamos aqui com ela que é a nossa orientadora pedagógica, ela que faz nós ficarmos calminhos, quando os corações estão afoitos, ela que entra nas nossas salas para trazer sobre saúde, sobre os nossos corpos, sobre como a nossa mente, as nossas situações estão acontecendo, as nossas emoções. Uma salva de palmas para ela hoje, Luísa Baggio! Uma salva de palmas! Estamos muito felizes com a sua participação aqui com a gente no Ninho das Feras. Muito obrigada, também estou feliz de estar aqui. E hoje, gente, mas antes de nós continuarmos o nosso podcast, nós queremos dar um espaço para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que se quer promover a sua empresa, contar com os nossos milhares de ouvintes. Então que você possa aqui, ó, tá o telefone passando aqui, Fabrício, você vai colocar o telefone bem aqui, Fabrício, bem aqui. Vai botar o microfone, não, o telefone do Ninho das Feras, você vai falar ou com a Catarina ou com a Rafa Primo, né? Ou com a Catarina ou com a Rafa Primo, para você ver os planos de patrocínio do Ninho das Feras, para você fazer parte de tudo isso, essa coisa maravilhosa, que é o melhor e maior podcast da cidade de Boituva. Não perca tempo. E hoje eu estou muito feliz, porque eu não sei se vocês sabem, Luísa, mas nós temos uma tradição milenar aqui no Ninho das Feras, que é todas as vezes que nós temos um estreante, né? O pessoal que tá de casa tá vendo que a gente aqui tá com essa pessoa velha, que todo mundo já conhece a cara já. Mas nós estamos com esse foforete aqui, pequenininha, que é o Matheus Tirabassi, Noroninho, tá chegando aqui para estrear o seu dia do Ninho das Feras, um orgulhinho em nosso coraçãozinho. E daí a tradição milenar é sempre que o estreante traz bolo. E foi justo na sua vez, Luísa. Que sorte. Sem nenhuma. Olha isso aqui, gente, o bolo que o Tirabassi trouxe, gente. Cadê a salva de palmas pro Tirabassi, pessoal? Olha! Nossa! Então tem bolo, eu já trouxe o guardanapo, já temos as facas, Ninho das Feras, Super Turbo Mega Power, tem também garfio. Hoje nós vamos fazer, tem café, peraí que eu também trouxe café. Então, hoje, gente, tamo chique. Aqui Essa Papai Noel. não tem nada a ver porque ela é minha chefe também. Nada a ver, tá, gente? Foi tudo, foi... Voltando. Gente, então estamos com tudo isso aqui na mesa, ok? Tudo na mesa. Então, pra dar essa alegria, pra gente comemorar a estreia do nosso querido. Tem gente estreando aqui hoje. Tá atrás das câmeras, nem quero dizer nada, senhor Rafael Leite. Então, domingo que vem não. Próximo Ninho das Feras, o senhor já sabe, o senhor, né, tá comprometido com a nossa estrutura aqui. Mas antes de mais nada, nós vamos começar aqui com o nosso Ninho das Feras, com a Luísa. Luísa, gente, ó, assim que depois a gente pode pegar o bolo, entrega o bolo ali, tirar a base pra eles cortarem pra nós. Pronto, alegria pra gente comer bolo. Enquanto isso, a gente vai batendo nosso papo aqui, que é... Luísa, a gente sabe que aqui no ângulo de Boituva, você trabalha como a nossa orientadora pedagógica, né? E a gente sabe que na orientação pedagógica, nós temos um papel importante, que é o papel desse pedagogo, que nada mais do que esse, como o próprio nome já diz, esse amigo da educação, amigo do saber, aquela pessoa que vai trazer, conduzir os nossos alunos. Então, qual que é o papel dos pedagogos na escola? Porque muitas vezes tem aquele tabu de dizer que pedagogo só fica lá na unidade 1, né? Porque, não sei se você sabe, você que está assistindo a gente, nosso ângulo de Boituva é dividido em 2 unidades. Do 1º ao 5º ano fica na unidade 1, lá na Travessa Nusli, é isso? Acertei? E a unidade 2 fica aqui na nossa estrada... Rock and Isso, e aí, como é que é mesmo? Acho que é Rock Antunes. Isso, Rock Antunes, que é aqui a unidade municipal. 2, que fica do 6º até o 3º médio. Mas tem muitas vezes as pessoas pensam, poxa, o pedagogo fica só lá na unidade 1, né? Mas não, a gente tem que também ter pedagogos aqui. E eu queria saber qual que é o papel do pedagogo numa escola e ainda numa escola de Fundamental 2 e Ensino Médio. Então vamos lá, eu confesso que eu tô um pouco nervosa, meu primeiro podcast da vida. Estreia do podcast! E muito feliz também de ver esse trabalho maravilhoso que vocês fazem aqui. Um pedagogo numa escola não faz só uma coisa, né, Gordinho? A gente tem muitas funções. Uma delas é a mediação entre
aluno e gestão, outra é entender como que está acontecendo a aprendizagem e o ensino, criar possibilidades de trabalhos específicos para alguns temas, trabalhar com a gestão, decisões, escolha de TC muitas vezes, trazer reflexões que estão ali naquele momento precisando ser feitas. Então a gente tem algumas tarefas aqui e muitas delas envolvem a escuta, tanto do professor como dos alunos, a mediação de conflitos muitas vezes também. E no caso assim, o pedagogo ele pode assumir vários papéis e hoje o papel que você exerce aqui com a gente é na orientação, Isso. né? Hoje eu exerço na orientação, mas o pedagogo também pode ser professor, né, de anos iniciais. Matérias pedagógicas em geral. Pedagógicas em geral, mas eu estou debruçada hoje, né, há 2 anos, esse é o meu 3º ano, na orientação pedagógica. Muito bem. E assim, o aluno, eu sempre vejo os alunos indo conversar com você por questões emocionais até, né? Sim, às Então, vezes você mediação consegue- de conflitos, ou alguma coisa pessoal. Uhum. Então, eu não tenho um papel de psicóloga, longe disso, mas eu escuto, porque às vezes eu consigo direcionar algo para essa pessoa. Então, se é uma questão que eu acredito que precisa de um acompanhamento mais aprofundado, eu converso com as famílias. Sim. Ou, às vezes, é só um desabafo, às vezes é um conflito com algum amigo, e aí a gente consegue resolver. Sim. E como pedagoga, né, que você tem que resolver esse tipo de coisa, como que um emocional de um aluno, uma saúde mental, assim, do aluno é importante para o desenvolvimento acadêmico dele? Eu acho que tem tudo a ver, né, gente? A educação, ela tem tudo a ver com o nosso desenvolvimento emocional. Então, se tem algo acontecendo na nossa vida que está extrapolando, né, as nossas capacidades de lidar com aquilo, com certeza vai interferir na nossa rotina, no nosso sono, nas coisas que a gente come, né, na maneira com que a gente recebe as situações, porque a vida é uma caixinha de surpresa. Então, tem dias que a gente tá bem, tem dias que não. Às vezes acontece uma coisa fora da nossa rede, do nosso círculo familiar, que também nos abala. Então, ter esse acompanhamento de uma pessoa para a gente conversar nesses dias é importante, para justamente conseguir planejar esse desenvolver acadêmico. Muitas vezes a gente consegue dar uma pausa em algo muito importante, por exemplo, um estudo, para resolver uma questão emocional, para depois retomar com mais clareza, retomar com mais direcionamento. Sim. Então, tipo, o emocional de uma pessoa, se a pessoa vai conversar com você sobre o emocional, não necessariamente você tem que ajudar ou direcionar aquela pessoa a como ficar melhor, até porque você não está fazendo o papel de uma psicóloga, né? Uhum. Mas você tem que tomar providências de, por exemplo, a pessoa não está conseguindo vir para a escola por algum motivo pessoal, você tem que tomar providências de outros caminhos para ela conseguir as notas necessárias. Não, o trabalho é sempre em conjunto. Então, as coisas que chegam para mim, muitas vezes chega também através da coordenação, a gente discute como equipe, às vezes chama algum professor para somar também na decisão, então a gente adapta de acordo com cada necessidade de cada pessoa. Pode fazer uma metáfora assim como funciona num hospital, assim. Nem tudo porque muitas vezes a gente seleciona tanto, setoriza tanto, como se tudo que envolvesse a mente tivesse que ter um psicólogo. Sim. Os psicólogos são os profissionais super responsáveis e a gente não entra na área um do outro. A gente estudou muito para isso, para ninguém entrar na área um do outro. Mas tem muita coisa, por exemplo, a gente não vai para o hospital quando está gripado. Gripado a gente precisa tomar um antigripal, um antitérmico, controlar a temperatura e 3 dias vai passar. Então tem muita coisa que acontece, é o seguinte, a Luísa, e principalmente quando se fala nas questões da educação. Então, nas questões da educação, o pedagogo está ali pronto, porque é aquilo que está acontecendo. Ó, o que esse emocional está afetando a parte de aprendizagem de educação. E daí é ali que é o papel principal da Luísa, para a Luísa falar assim, olha, essa parte aqui é comigo. Aí quando ela percebe que assim, olha, aqui está extravasando, aqui na verdade, ó, a febre está aumentando muito, aqui está demais, aí sim a gente traz um psicólogo, aí a gente vai... Isso é legal, né? que você falou, Gordinho, porque a gente tem uma psicóloga na escola, que ela não está aqui na unidade 1, mas ela está sempre em contato comigo. Então, quando um assunto extrapola, né, a orientação, a pedagogia e até a coordenação, a gente recorre a ela e ela nos auxilia, né,
com os devidos encaminhamentos. Até para os próximos profissionais, pode ser que role até um médico, um psiquiatra, né? Sim. Role alguma coisa muito maior, né? Ô, Luísa, você gosta de ter essa função na escola? Olha, Matheus, eu gosto muito. Eu, na verdade, acho que toda a minha história, ela me trouxe pra cá, pra esse lugar que eu tô agora. Eu tenho uma trajetória um pouco diferente, eu não comecei já desde sempre na educação. Eu comecei através da fisioterapia, da área da saúde. Transitei por algumas terapias holísticas, o próprio yoga, que eu fiz a formação, já dei aula por muito tempo. E quando eu me encontrei aqui na Unidade 2, eu entendi que eu precisava entrar de cabeça na pedagogia, e então eu sinto que tudo isso me trouxe até aqui. Legal. Isso aí, ó. Agora o pessoal da produção tá só dando piscadinha aqui pra nós. Chegou o bolo, é isso? Chegou o bolo. Meu Deus. Traga o bolo pra nós, que eu tô louco pra experimentar esse bolo do Tirabassi. Foi o Tirabassi que fez, eu tenho certeza disso. Quando eu olhei o bolo, eu tinha certeza que foi o Tirabassi. Enquanto o pessoal da produção tá trazendo o bolo, gente, a gente é muito chique aqui no Ninos Férias, viu? Você tem que aproveitar a oportunidade. Como você disse, a sua primeira formação, Lu, olha só, gente, que chique. Ai, é um que bolo de chique. cenoura com cobertura de... Gente, Tirabassi! Eu acho que o Tirabassi vai sair do ninho e vai entrar do ninho das férias semana que vem de novo. O que Vocês vocês querem acham, garfinho? gente? Aí é a primeira vez do Tirabassi de novo, né? Eu acho que isso é justo. Claro, para pedaço da produção aqui, gente. Pedaço Continuando aqui no nosso papo, o que a gente percebe é que você estava falando que a educação, na sua forma profissional, você não atuava profissionalmente na educação, mas a educação sempre permeou a sua vida a vida toda. Mas eu gostaria de saber, antigamente a sua formação fisioterapia. Isso. Antigamente não, a sua formação é fisioterapia. E agora a sua nova formação com a parte da educação, como que você tem juntado as duas coisas todas? E eu acho que uma dessa situação que aconteceu foi a sua eletiva de arte e movimento, né? Uhum. Então você trazer toda a sua expertise da fisioterapia, né? Que eu uma vez, gente, eu falo pra vocês, eu sempre pensei assim, gente, fisioterapia, né? Pra quê? Aí eu fui fazer cirurgia e tive que fazer fisioterapia. Gente, a gente sofre, gente. E ajuda bastante no desenvolvimento. Como ajuda? Então, como que você trouxe toda a expertise da fisioterapia com a parte da educação e juntando com todo esse universo? Porque, assim, a sua vida sempre foi em volta da educação. Porém, agora de nível muito mais, assim, profissional, agora você assumindo a parte, assim, profissional da sua vida pedagogicamente. Como que você conseguiu juntar os dois mundos, assim? Eu acho que eu não consigo responder essa sua pergunta, Gordinho, sem falar da minha formação de físio. Quando eu entrei na fisioterapia, eu comecei a estudar o corpo humano e ninguém da minha família era da área da saúde, na verdade. Eu fui a primeira a encontrar, assim, nossa, aula de anatomia, aula de fisiologia, cinesiologia, nunca tinha tido esse contato. Mas eu gostava muito de corpo, na época eu tinha uma questão com a massagem, eu gostava de fazer massagem, tinha esse toque. Falei, acho que eu vou gostar desse curso, e fui. E eu me deslumbrei, assim, foi um curso que eu amei, eu acho que todo mundo deveria fazer, porque a gente aprende muita coisa. Só que durante o curso ia rolando, eu fui percebendo que muitas das atividades da escola poderiam ser otimizadas, assim, feitas de um jeito com que a gente aprendesse desde sempre a prevenir doenças, a prevenir a otimizar, a favorecer um desenvolvimento melhor do físico, né, do corpo. E aí, então, eu continuei a faculdade já pensando na educação. Então, o meu trabalho de conclusão de curso foi como que era mesmo? Consciência e liberdade no desenvolvimento infantil. Ai, que legal. Então, meu trabalho de conclusão já estava sendo em construção de como a gente consegue mudar a educação para que cresçamos mais saudáveis. Porque eu fui uma pessoa que eu não me desenvolvi de uma forma tão saudável. A minha saúde veio depois de adulta. Minha saúde muscular, articular, tudo mais. Eu era uma pessoa extremamente com a mobilidade super reduzida. Então eu falei, junto com a faculdade, eu fazia yoga, comecei a adentrar esse universo do yoga. Falei, gente, que incrível que é isso. Então vamos trabalhar com isso. E daí logo depois eu comecei, essas minhas gaguejadas assistiram, né? Beterraba.
Aí toda vez que você falar beterraba, você dá um tempo, volta. Quando eu finalizei o curso de yoga, eu comecei a dar aula de yoga para as crianças, tanto da Crescer Criança como do Ângulo, no integral. Então eu me envolvi totalmente nesse universo do corpo dentro da escola, dentro de 2 escolas, né? E as crianças, elas iam pedindo coisas também, né? Pedindo essa observação mais atenta do que é a escola. Tá vendo? O Tirabás falou isso aí, ó. E, né, Tira? Ele era Sim. pequenininho nessa época. E quando a gente começou a observar de perto, as mudanças estavam gritando ali já. O que era para ser mudado já estava ali querendo ser mudado. Então foi muito legal, foi muito orgânico tudo que a gente fez, né? A gente fez o trabalho na floresta, Sim. de replantio das árvores. A gente plantou mais de 350 árvores. Nossa, é verdade. Na unidade 1. A gente tem uma horta hoje. A gente regava tudo. A gente toda regava, semana. né? A gente colhia, tirava os matinhos. Isso tudo é um trabalho que é de autoconsciência, que é de autorregulação emocional, né? De você ter que estar ali focado numa questão, mas também tem a ver com a saúde, porque você observa a vida e você vai se desenvolvendo junto com ela. E aí, dentro desses anos todos de trabalho na unidade 1, quando eu vim para a unidade 2, eu senti também que beterraba. Eu senti que o movimento aqui poderia ser diferente. Alguma coisa poderia ter mais movimento, algum tipo Porque de também algo. muitos alunos chegavam aqui e era um corte, né? Porque tipo, tinha toda essa educação de movimento do corpo, de respeito, a contato com floresta. Porque assim, só para deixar contextualizar os nossos ouvintes, lá na nossa unidade 1, invejável por sinal, a gente tem uma floresta à nossa disposição, literalmente do lado da nossa escola. Então assim, ela é uma mata ciliar, né? Que ela auxilia ali pelo córrego que a gente tem. E o que acontece? A pedido que a gente fez para a própria governança, né, a prefeitura, nós meio que somos responsáveis ali, né? Lá é uma área de preservação permanente. Então, Isso. na verdade, não se pode alterar essa mata. Mas Sim. com o tempo, começou a acontecer muita erosão no rio. E isso é um problema, porque... E antigamente a galera jogava lixo também, né? lixo, era um lugar assim negligenciado. Então a gente fez essa parceria que a gente cuidaria desse A gente pediu lugar. cuidado, né? E aí a gente começou os plantios e agora a gente consegue fazer, por exemplo, algumas aulas práticas lá dentro, né? Primeiro a gente limpou, né? Que a gente tirou tonelada de lixo de lá, né? Esse trabalho de SGA a gente tem há muitos anos na Muitos, escola, né? Inclusive essa área de preservação permanente, antes tinha muito menos árvores, daí há uns, 15 anos atrás existia um projeto onde as famílias foram plantar com as crianças e aí, então, uns Hoje a gente já colhe anos resultados. atrás a gente fez esse segundo plantio e agora está cada vez mais cheia a floresta. É bonito. E muitas vezes a gente desce pra lá, né? Professor de biologia, né? É verdade, teve letiva de botânica. A galera foi pra lá pra pegar florzinha, folha e tal, pra fazer pesquisa sobre. A gente também foi, né, que quando a gente, no nono mesmo, a gente fez a cápsula do tempo, que a gente enterrou, foi uma dinâmica que você fez com a gente entrou na floresta e escavou pra ver as cartas que a gente fez, né? É verdade. Vocês tiraram o ano passado, né? Foi. Foi. Então a gente aproveitou, né, toda essa... Aí trouxe essa expertise aqui pra unidade 2. E daí quando chegou aqui, é bem isso que você falou. As crianças vinham desse ambiente muito mais... Cimentado, vestibular. Veio pra cá. Então quando a gente veio, a gente quis trazer também um pouco mais do parque, então trouxe alguns elementos do parque que tinha lá embaixo. É verdade, isso é muito verdade, né, gente? A cúpula lá. Antes da Luísa chegar aqui, a gente tinha um campo. Agora Tinha a os gente... quiosques já, né? Os quiosques já A gente tinha um só. Aí quiosque. agora a gente tem mais quiosque, tem brinquedo. Não, mas não é só uma ação, assim, né? Foi um olhar, eu acho que é um olhar que vem da fisioterapia pra mim, quais são os estímulos motores que essa escola oferece, né? Então a gente vai aos poucos, né, de acordo com a possibilidade também, colocando esses elementos para que vocês se movimentem mais. E a eletiva foi muito isso, foi que tipo de eletiva que a gente oferece que mexe com o corpo, que traz a presença para o corpo, e não tinha nessa época. Então eu desenvolvi arte e movimento. Arte porque eu acredito que quando a gente se conecta com
se conecta com o que faz o nosso coração vibrar e pulsar, a gente está fazendo arte. Por exemplo, o gordinho, quando ele dá aula, ele dá artisticamente a aula dele. Porque Até se ele quebra está de vez em quando. conectado com a essência e com a verdade dele. Então, pra mim, a palavra arte tem muito a ver com isso, com essa energia vital e com essa alegria de fazer o que a gente está fazendo. E o movimento é um movimento, né? Tanto físico como movimento dos pensamentos, que muitas vezes ficam muito rígidos, então a gente precisa colocar ar para que eles se flexibilizem. Então, a primeira semestre, né, de arte e movimento foi bem direcionado para a construção da pirâmide de bambu, não sei se vocês lembram. Opa. Eu lembro. Então, que foi também um curso que eu fiz, que foi maravilhoso, que chama Integral Bambu. É um curso que não é só de construção, é assim, quais são as posturas que você vai ficar para cortar a matéria-prima, quais são os elementos que o bambu traz também, né, da flexibilidade, da mobilidade, da força. Ele é muito forte e ao mesmo tempo muito flexível. Ser uma gramínea de você corta, ele nasce, você corta, ele nasce, você corta, ele nasce, de ser muito abundante também. Então são várias coisas desse curso que eu trouxe nesse primeiro semestre de arte e movimento. E no segundo semestre a gente fez eu ia falar catadão, mas como que eu posso falar? Quando você catadão, junta várias coisas, vários elementos. Uma miscelânea. De possibilidades. Então a gente fez aulas de yoga, a gente fez aulas de movimentação natural, que é aquele que a gente fica no chão, às vezes imitando alguns animais. A gente fez aula de acro-yoga, de acrobacia no yoga, dança. Então a gente explorou muitas possibilidades dentro do movimento, que também na escola a gente expandiu. Depois dessa eletiva, a gente entendeu que as nossas próprias professoras de educação física poderiam também, dentro das suas aulas, explorar esses tipos de movimento. Então a gente fez uma formação com os professores, com uma educadora física lá de São Paulo, Érica Sanfelice, que ela se tornou uma amiga minha, mas eu já fiz alguns cursos dela. E já manda o contato aí pra produção pra trazer. Viu, produção? Pega ela aí, vai produção. adorar, é o curso do Treino Gaia, e que ela traz essa movimento e natureza, né, junto. E os professores, eles estão cada dia mais trazendo, né, colocando vocês de cócoras, colocando vocês em movimentos que às vezes podem ser até esquisitos, mas que fazem muito bem para a mobilidade do corpo. E aí entrou a capoeira também, e aí acabou que as outras demandas da escola foram crescendo, e aí eu acabei não dando mais. Mas não quer dizer que isso não vai acontecer nunca mais. Pode pensar. Inclusive, eu acho que essa eletiva foi muito importante, foi o que o Gordinho falou, que aqui é muito mais cimentado, a unidade 2, por conta de vestibular, muito mais, vamos dizer, sério, né? Mais pesado. Então, foi muito importante. Né? Conteúdo, isso, né? muito conteúdo. Então, a nossa cabeça acaba ficando muito cheia, muito sobrecarregada. E o que você falou do movimento é muito importante, né? Qualquer atividade física, você se movimentar, você descarrega todo o peso que você estava sentindo. Então, essa eletiva, você trazer essa eletiva pra cá, pra unidade 2, foi muito importante. E isso é uma coisa muito doida a gente parar a pensar, porque a Luísa é fera nisso, por isso que tá de frente com a fera. Boa, essa foi ótima. Não, mas assim, existe uma coisa chamada psicomotricidade, né? Então, as pessoas, muitas vezes, acho que por também não ter acesso a tanta... porque a gente estudou bastante a questão de educação, mas a psicomotricidade ela é tão séria que as pessoas não conseguem ler, escrever se elas não se moverem, né? Então, todo esse trabalho que a gente está fazendo, por exemplo, muitas vezes tem muita gente que pensa assim, é muito lúdico, é super lúdico, mas ele tem uma seriedade e uma complexidade que auxilia a produção de texto, porque você vai movimentar o cerebelo também tem funções executivas para trabalhar a postura, a questão da aquisição de aprendizagem, aquisição de leitura. Então, muitas vezes, criticam muito a questão da educação infantil, mas só tá brincando. Gente, vocês não têm ideia do que esse só brincando é completamente responsável pelo sucesso acadêmico de vocês aqui na Unidade 2. Então, isso quer trazer esse compromisso de dizer, gente, nós estamos trazendo uma eletiva dessa de uma seriedade acadêmica absurda, que vai auxiliar os alunos a passarem nos vestibulares. Porque muitas vezes tem aquela ideia, poxa, podia estar fazendo mais plantão de química, mais plantão de física. Não, cara, a gente está fazendo o seu filho passar no vestibular.
tendo eletivo de corpo e movimento. É literalmente pra isso. Sim. E também tem a questão do autoconhecimento, né, Gordinho? Sim. De vocês, ainda mais na adolescência, onde o corpo muda muito, tem muitas transformações, estar em contato com o movimento é estar em contato com você mesmo. Então, se conhecendo, se identificando diferente, respeitando os limites, se colocando à prova para superar os seus limites. Então, o movimento físico, ele tem muito a ver com o movimento subjetivo da vida. Então, quando você consegue, por exemplo, superar um desafio físico, você fica mais autoconfiante para superar um desafio, Sim. às vezes, acadêmico. Sim. Mas, inclusive, isso é muito, muito pessoal, né? Foi uma coisa pessoal que aconteceu comigo recentemente. Eu tava me sentindo muito, vamos dizer, incompleta, assim. Aí eu fiquei pensando comigo mesma, né? O ócio, que o Gordinho tanto fala. Fiquei pensando comigo mesma e falei assim, cara, o que tá me deixando assim é questão de insegurança comigo mesma. Então eu comecei a trabalhar mais o meu corpo, que é uma questão que eu tenho muita insegurança. Então eu comecei a focar mais na academia, uma alimentação mais saudável e tal. E eu percebi que isso realmente me ajudou, assim, no meu mental, no meu psicológico, que também ajudou nos meus estudos. Tudo interligado. Luísa, tem algum dia a chance de você voltar com essa eletiva na nossa escola? Tem, acho que tem sim. Se organizar direitinho, dá. Vamos organizar a agenda da nossa orientadora para sobrar tempo. Luísa, como a tecnologia tem impactado o ensino e a aprendizagem na sua visão? Eu acho que tem Essa é boa, hein? bastante. Eu acho que a gente está vivendo uma revolução, né, tecnológica de inteligência artificial que pode nos auxiliar muito em muitas coisas, mas também que traz muitos perigos e muitas questões que a gente tem que ficar muito atento. Né? Você que está dentro de sala de aula, você pode dizer, mas acredito que a lei de tirar os celulares da escola foi muito positiva. E a gente cumpriu a risca, né? A gente cumpriu, inclusive a gente ia tirar mesmo se não fosse lei. E é verdade, isso é É verdade. verdade? É sério? A gente estava conversando em outubro, setembro sobre isso, né? Porque daí o nosso governador ainda estava falando, aí o governador assumiu. Aí a gente já, tipo, agora virou lei. Exato. Aí depois A gente virou lei tirou, federal. Na verdade, de um intervalo, né? Não sei se vocês lembram. Do segundo. Sim. Porque Mas a gente era não só pro fundamental, né? Ah, pra vocês não. Não, Não, pro ensino é médio não sério? era. No ensino médio a gente estava assim, flexibilizando, mas quando saiu a lei que era proibido para todo mundo, a gente achou ótimo. Eu sei que para vocês foi uma mudança, mas Nossa, pra mim depois foi ótimo, adorei. a gente entendeu que até no retorno da atenção, quando você usa o celular, a gente leva no mínimo 20 minutos para regularizar o nosso foco. Então imagina, se a aula tem 50 minutos, 20 minutos para regularizar o foco, Perdeu 20 minutos de aula, gente. Pra mim foi bem bom. Só que o único problema é que às vezes a gente vai comprar coisa na cantina igual a nossa. A gente é do nono ano, a gente faz a venda de bolo. E às vezes a pessoa só tem um Pix, daí atrapalhou um pouco na gente com isso. Mas em relação das redes sociais, foi bom tirar no Mas é só um intervalo. pixezinho perto de todo o benefício Não, que tá a gente certo. teve, eu né? acho que a gente pode adaptar em relação ao trazer mais dinheiro, ou cartão, Ou cartão. de repente. A gente tá fazer fazendo. uma... Sim. Mas Luísa, foi muito legal dentro da sala de aula, que eles falavam assim, eu não sei, o que a gente vai fazer? Como é que eu vou ligar pro meu pai? Como é que meu pai vai saber que eu tô vivo? Eu falei, gente, há 20 anos a gente era assim. Se o pai quisesse falar, porque assim, uma das coisas que eu acho que é muito legal da gente conversar, é que há 20 anos os pais confiavam 100% na escola. O filho tá na escola? Tá na escola. Então, tipo assim, se eu quiser falar com meu filho, é só ligar na secretaria. E daí, com esse negócio de celular, é aquela coisa, se eu liguei e o meu filho não atendeu em 5 segundos, ansiedade, já né? começa a ficar aquela loucura. Então, se isso aconteceu na nossa cabeça, que não somos nativos digitais, imagina pra eles. Exato. Então, um dos impactos é isso. São adolescentes não só adolescentes, pessoas mais ansiosas, mais deprimidas também, muitas vezes. Então, essa é a parte ruim dessa revolução que a gente está vivendo. E fora que hoje a gente tem acesso a muitas coisas, né? Quase tudo. Tudo que a gente quiser aprender, a gente põe no YouTube e a gente aprende. Mas também a gente está exposto a muitos riscos também, né? Fake Muitos news. golpes, muitas falsidades, muitas pessoas que estão ali também para fazer o mal. Então, eu acho que junto com essa liberdade que a gente adquiriu, veio uma grande responsabilidade. Sim. E é tão bonito ver o intervalo, né, Luísa? Porque assim, bom. a gente vamos promover o nosso colégio aqui. Nós, também, iniciativa da Luísa,
não sei se vocês sabiam disso, mas foi a iniciativa da Luísa de comprar todos esses jogos aqui, né? A Luísa que falou assim, nossa, vamos comprar jogos, vamos entupir de jogo essa escola. Nossa, muito a gente útil. comprou um monte. Quantos jogos a gente comprou? Ah, a gente comprou uns 12, eu acho. Um monte não de sei jogos. se é muito. A gente não colocou um lembro. monte à disposição Foi um dos alunos. investimento. A gente colocou um monte à disposição dos alunos, né, no intervalo. E interessante que agora os alunos chegam, e é natural, vocês chegam, colocam o celular ali no acrílico, que a gente fecha com cadeado, tudo bonitinho, com câmeras, tudo protegendo, e já vão sentando, pegando os jogos, já vão jogando, vão interagindo, começa a olhar no olho do outro, né? A pessoa fala, nossa, você tá mais magro, faz tanto tempo que eu não te via todo dia. Então assim, começa a pular corpo, pular elástico, Nossa. né? Pular elástico, eu não sei se Eu tô bateu devendo aquela... uma corda ainda decente pra vocês. Eu não lembro se bateu uma nostalgia de falando, nossa, parece os meus intervalos. Eu lembro que eu tinha intervalos assim, quando eu era menor. Só que a gente ganhou celulares, TikTok e tal, a gente foi perdendo isso. Daí, recentemente, que, né, acabou o celular na escola, a gente se viu brincando de pular corda, assim, se matando no intervalo, de suada. Ah, vocês morrendo. têm também o dia Não, do a gente karaokê, começou. não tem? É hoje, Ah, foi é hoje. verdade. Antes. Do karaokê. E daí, no dia de pular corda, a gente começou a vir de tênis, começou a vir de top, começou a vir preparado pra pular corda, entendeu? Muito melhor. Nossa, com aquelas cordinhas ainda. Né? Ah, não, a gente se vira. Antes a mesa do lanche ficava vazia, o pessoal comia mexendo no celular Sim. naquelas cadeiras. Agora, sem essa oportunidade de mexer no celular, que é ruim, né? A mesa fica lotada, daí os jogos sendo utilizados, pulando corda, brincando com aquele Inclusive, vocês elástico. podem dar sugestões de novos jogos pra quando a gente for comprar, a gente saber o que vocês gostam. O campinho lá de baixo, né? Tem Que um fui eu que golzinho. dei a ideia também, Foi porque mesmo. a gente tava lá, que eu era o representante de sala, daí eu... Viu? A gente Escolhi. O escuta. cara traz bolo, né? Que A é gente isso, velho? escuta os representantes nas nossas Eu era o assembleias. vice. Tá vendo? Representatividade, ângulo de bater. Isso Muito mesmo. bom. Inclusive os jogos, não foi uma ideia minha, foi uma realização minha, né? Que eu corri atrás, mas foi, a gente ouviu todas as turmas e os jogos foi uma das coisas que surgiu, assim como o golzinho. E agora voltando mais pro assunto, né? Você como pedagoga, quais são as técnicas que você usa para adaptar o aluno, assim, na escola, o ensino? Para integrar ele Isso. com a turma? Eu acho que são várias técnicas, né? Acho que os professores fazem muito bem isso, de recebê-los, de fazer vocês se sentirem em casa. Mas sempre que entra um aluno novo, eu chamo para conversar, para saber de onde está vindo, né, como que está chegando. A gente também fica sempre de olho para entender quais são os movimentos nos intervalos, para ver se tem alguém que está um pouco deslocado ou então que está triste. Então a gente faz essa observação de perto. Lá embaixo a gente tem uma coisa que chama Amigo Jubão, vocês lembram? Amigo Jubão, que é assim, a gente pega uma criança que vai ser responsável por ficar perto dos alunos novos. E aí ele faz essa integração, apresenta os amigos e tal. Eu acho essa ideia super legal, aqui a gente não tem estruturado assim, né, porque vocês são maiores, mas eu acho que eu acabo sendo esse amigo Jubão. Amiga Jubona. E é isso. É essa a pergunta? Será que eu te respondi? Sim. Sim, é isso. Luísa, pra gente finalizar, pergunta derradeira. Uma das coisas que eu converso muito com os alunos, principalmente no primeiro ano, sobre Encontrar a Voz, que é o programa do Líder em Mim que a gente tem, a gente pergunta sobre quando você consegue juntar talento, paixão, o que faz bem pro mundo e o que você consegue ganhar, né, recursos para isso. A pergunta que eu faço para você é, você conseguiu, ao juntar fisioterapia com educação, encontrar a sua voz? Eu acho que essa voz ela é construída durante a vida inteira. Eu sinto que eu tenho construído, longe de estar onde eu acho que eu posso chegar, assim, em relação à integridade, em relação ao bem, em evolução. Eu acho que eu tô aqui para evoluir. Então eu sou uma pessoa que eu sempre busco muito o que faz meu coração vibrar. E hoje meu coração vibra muito em estar aqui. Eu me sinto muito contemplada em trabalhar com vocês, com a educação. Eu sinto que muitos desafios que eu vivi na minha vida pessoal me prepararam para estar aqui. Então acho que a voz ela vai se afinando durante a vida. Tá se encontrando a voz. Isso aí. Gente, é isso aí. Muito obrigado, Luísa, por você ter participado aqui com a gente. Nós queremos deixar aqui o nosso marca-página, nossa lembrancinha de você ter participado aqui com a gente, nas suas leituras agora.
você pode ficar... para os feras. Só para os feras. Porque a gente está aqui de frente com a fera. Então, Luísa, muito, muito obrigado. Que você continue, né, sendo essa figura de transição para nós todos aqui no colégio, nos orientando, né, com esse olhar diferenciado, enquanto nós, professores, estamos super preocupados academicamente com os nossos alunos, mas é bom a gente ter esse suporte que existe alguém ali atrás, sempre tipo assim, deixa eu olhar o rostinho desses aqui, como que eles estão, como que tá o desempenho deles, e é bom a gente saber que aqui no ângulo a gente realmente tem essa preocupação personificada na sua figura. Então, muito obrigado pelo seu exercício, pela sua voz aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. E também queria dizer pra você, meu querido ouvinte, não esqueça, me ajude aí, dá a sua curtida nesse vídeo, ative o sininho, compartilhe, se inscreva aqui no canal do colégio para que você continue recebendo essas notícias. Nos siga também nos nossos outras redes sociais. Obrigado, vai falando aí. Instagram, Spotify. E é isso, a gente não tem TikTok, mas a gente vai ter. E não esqueça, compartilhe essa ideia para que muitas pessoas consigam entender a função de um pedagogo, como o Colégio Ângulo de Boituva está preparado para receber todos vocês aqui com todo amor e carinho. Um beijo no gordinho e tchau!